graça, a paz do Senhor Jesus. E esta noite, venha ser a noite do avivamento espiritual. Pois nós estamos aqui porque o Senhor nos concedeu mais um dia de bênção, de livramento, de paz. E quero dizer para a igreja que o Senhor é bom, e o Senhor é fiel. Jesus é lindo e maravilhoso. Aqui estamos para nos agraciar nosso Deus, porque é com gratidão que estamos aqui. E cada familiar que se encontra aqui, o Senhor alcance a família de vocês. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, com a saúde, com a prosperidade na área que vocês necessitam, porque muitas vezes nós oramos, mas não entendemos qual a área que nós necessitamos da cura. Mas o Senhor vai entrar com a cura naquilo que vocês nem esperam. Aquilo que vocês têm pedido não é o que o Senhor quer, mas o Senhor faz o que Ele quer. O avivamento vem do Senhor, porque é o Senhor que nos traz todos os dias o amanhecer, para que nós tenhamos fôlego de vida. E esse fôlego de vida é para nós agradecer ao Senhor, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E eu sou grata a esse Deus, porque sem Ele nada seria. Sem Ele nem estaria aqui neste altar, porque a graça do Senhor nos constrange a cada dia, a cada momento. E eu louvo ao Senhor por toda a igreja que está aqui, e que o Senhor visite a casa de vocês, visite os queridos de vocês, que o Senhor os guarde, os proteja, e que eu quero orar agora, Senhor, pela ministração da palavra, que não seja meus lábios, mas que seja o Senhor, que venha abençoar a pessoa que vai trazer a palavra esta noite, a pastora Ruth. Em nome de Jesus, que tudo que sai da boca dela venha do alto, venha do sopro do Espírito Santo, porque sou eu digno de ser adorado, de ser agraciado. Nós estamos aqui como vasos para ser moldados com na mão do outro. Todo dia eu digo, Senhor, me quebra, me faz um vaso novo. Eu não sou nada, eu não sou digna, Senhor, de estar aqui em cima desse púlpito. Mas o Senhor, é o Senhor que tem me capacitado. É o Senhor que tem segurado em minhas mãos todos os dias. E eu agradeço e vou orar pela vida da pastora. Deus Todo-Poderoso, eu te entrego a vida da nossa pastora em tuas mãos. Que tudo, Pai, que ela estudou, Senhor, para falar para nós estudamos. Venha no sopro do Espírito Santo sobre ela. Que a ministração seja o Senhor para nos edificar, para nos purificar. Se for para nos consertar, que o Senhor nos conserte. Se for para avivamento, que o Senhor venha avivar. Que o Senhor venha tirar todo empecilho, todo embaraço do nosso meio. E venha, Senhor, limpar e purificar nossos ouvidos, a garganta, os pulmões. O Senhor quer purificar a vida dela, Senhor. E a vida daqueles que estão aqui para ouvir a tua palavra. Nós saímos dos lábios dela, mas não vem dela, vem de ti. Eu consagro a ti a vida da tua serva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom. Glória a Jesus. Eu vou precisar da sua ajuda. E antes de nós compartilharmos o que o Senhor nos confiou, nós temos que chamar aqui a Ana Jair. Cadê a Ana Jair? Cadê a Ana Jair? Uma Carneia, por favor. A gente tinha combinado de ir para a rodoviária, fazer barulho. E aí não veio. E essa é a forma da gente dizer, seja bem-vindo. Não tem cartaz. A gente queria colocar um cartaz. Olha aqui, você fez muita falta, viu? Nunca imaginei que fosse fazer tanta falta. E nós queremos dizer, seja bem-vinda em nome da igreja.
em nome da Samide. A gente vai ter muita coisa para ouvir e isso é para mostrar o nosso carinho, se preparar pela comunhão. Seja muito bem-vinda. Não poderíamos deixar de fazer isso. Deus te abençoe. A gente vai ter muito tempo para ver ou ouvir o que Deus fez antes que a gente leve para o lugar. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Estou muito feliz. Quando há uma conclusão, uma formatura na Jocum, isso mostra que o aluno ele foi exímio em cumprir as tarefas e tem a aprovação da universidade para retornar para qualquer base para servir. Nós ficamos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer na vida da igreja. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Nós temos 4 textos para ler. Um complementa o outro. Eu vou ser bem rápido. E eu queria pedir a Nádia que abrisse em Jeremias 29, 13. O Jefferson, Romanos 12, 1. Vou pedir aqui a irmã Elisângela para abrir Mateus capítulo 11, versos número 28 e 29. E o pastor Francisco para abrir em Salmos 37, 5. Jeremias 29, 13. Romanos 12, 1. Mateus 11, 28. Salmos 37, 5. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração há algum tempo. E nós já estivemos compartilhando ela em alguns outros lugares, em outras cidades. E perguntamos ao Senhor o que traríamos quando o pastor nos convidou para estarmos aqui. Para a glória de Deus, o Senhor falou ao nosso coração. Jeremias 29, por gentileza. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Romanos 12, 1, por favor. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, e apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Mateus 11, 28, por favor. Já vi esses cansados e oprimidos, Deus os aliviará. Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Também encontrareis descanso para as vossas almas. Salmo 107, 5, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém, glória a Deus. Buscar, apresentar, aceitar e entregar. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias, como foi lido, nos incentiva a buscar o Senhor. Ele diz que se nós buscarmos com sinceridade, então ele se deixará ser encontrado. E não pode haver nada nem ninguém que nos impeça dessa busca. Para recebermos recompensa, é necessário haver busca. E eu quero colocar aqui para falarmos sobre uma entrega nacional. Uma das coisas que nós vemos nesses últimos tempos é o acréscimo, o aumento das emoções. Todo mundo fala sobre emoção. Todo mundo prega sobre emoção, todo mundo discorre sobre emoção. Os consultórios estão cheios. Tudo está sendo levado ou conduzido por meio da emoção.
E a Bíblia vai nos mostrar e nos ensinar que as nossas emoções, elas são falhas, elas precisam estar submetidas ao controle daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Mas para isso, para que nós tenhamos esse controle sobre as nossas vidas, nós precisamos buscar e buscar com sinceridade. Nós sempre haveremos ou sempre teremos algo para entregar a Deus. Nós não recebemos nada de Deus, nada, absolutamente nada, sem que antes nós possamos dar algo, nós possamos renunciar a algo. Nós recebemos a vida e o Senhor nos incumbe para que nós estejamos atentos. E Ele vai dizer no Antigo Testamento: olha, está aqui a vida e a morte. Você vai precisar escolher. Para a vida há recompensas, para a morte também há consequências. E nós precisamos entender que consequência é diferente de recompensa. Nós precisamos guardar isso no nosso coração e entender que se não houver busca, então não haverá recompensa. O que haverá são consequências. E a palavra do Senhor nos ensina, quando em Romanos, no capítulo de número 12, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ou ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus pede de nós é que nós sejamos atentos. E uma das coisas que eu acho mais linda na Bíblia é porque sempre que Deus vai falar com a nação de Israel, Ele diz: ouve, ouve. Porque existe uma diferença entre o ouvir e o escutar. O ouvir, ele gera dentro de nós uma movimentação mecânica que envolve todas as partes da nossa audição. Isso vai para além da nossa vontade. Quando nós ouvimos dentro de nós a movimentação para guardar e reter, para que então seja produzido, seja feito, seja realizado, para que haja uma recompensa. Então, todas as vezes que Deus vai falar com a nação de Israel, Ele diz: ouve, para que você não perca. Porque o escutar, ele vai depender muito da minha vontade. Eu vou precisar querer parar para receber o que estão me dando. Então, eu penso se aquilo vale a pena ou não. É por isso que o conselho, eu aprendi que o conselho, ele é muito caro. E ele não pode ser dado para qualquer pessoa. O conselho, ele precisa ser dado para aquele que lhe pede. Porque conselho é algo que você dá como instrução. E então aquele que só escuta para a tolice, como a Bíblia diz, mas aquele que atenta para ouvir, ele é convidado a praticar. E em praticando haverá recompensa. No livro de Deuteronômio, no capítulo número 6, a partir do verso número 3, Deus vai falar com a nação de Israel. E os versos 3 e 4, ele diz: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então haverá recompensa se você ouvir, guardar, praticar, e então você receberá. Para isso é preciso haver uma busca, e uma busca sincera. Ela não precisa ser grande, ela não precisa ser gigantesca, ela não precisa ser maior que a busca de outros, ela só precisa ser constante, ela só precisa ser gradativa, ela só precisa ser permanente, porque o céu se movimenta para revelar-se àquele que de forma constante e sincera busca ao Senhor. O pastor estava falando aqui sobre as mulheres que foram no sepulcro, e as mulheres, elas não estavam ali somente para requerer um corpo inerte, um corpo sem vida. Elas estavam ali porque elas ouviram da promessa que foi feita. Elas caminhavam com Jesus. Elas ouviram. Isso produzia nelas o desejo de ver a recompensa mais à frente. Jesus em nenhum momento escondeu para os seus discípulos que ele seria entregue por amor ao homem. E isso fez com que essas mulheres guardassem no coração de que elas tornariam a ver Jesus. Eu não sei como. É por isso que quando nós ouvimos o que Deus diz para nós, a
acerca do que Ele tem para nós, o mundo pode se levantar. Dentro de você existe uma movimentação que coopera para que você permaneça firme, para que você permaneça buscando. O mundo está dizendo não vai dar e você continua. As pessoas estão dizendo que você vai parar e você está correndo porque você ouviu de Deus. Lembra que o pastor ministrou a semana passada sobre o cego? Ele ouviu. A movimentação acontece. É para além da nossa vontade. É para além de tudo que há em nós. E isso são mecanismos que Deus nos disponibilizou para que nós não nos perdêssemos dentro do mundo em que nós estaríamos. A palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que nós o buscarmos, Ele se deixará ser encontrado. Mas para isso é necessário apresentar-se a Ele. Eu busco e eu me apresento. E o que a gente sabe sobre apresentar? O que a gente sabe sobre apresentar? O Espírito Santo ministrou ao meu coração dentro dessa palavra e eu queria trazer essa dinâmica para você. Eu queria chamar a Nájila aqui, ela já está aqui pertinho. Quando nós vamos para Deus, nós sempre temos a mania de dizer, o Senhor, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo sobre nós. E de fato Ele nos sabe, Ele nos conhece. Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, Ele vai dizer assim: antes que você chegasse ao ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu te conheci. Em Salmos número 39, no verso 17, Ele vai dizer: Ruth, você ainda nem era existente. Você ainda estava em substância informe, ou seja, não existia ainda você. Eu já conhecia você. Eu já sabia quem você era. Eu já sei o que você precisa. Eu já sei o que você vai pedir. Eu já sei quem você vai se tornar. Eu já sei o futuro que eu tenho para ti. Os meus pensamentos são muito mais altos. É por isso que a gente fica rodando muitas vezes, procurando entender para que fomos criados, gerados. Nós só encontraremos a resposta para tudo isso se buscarmos a Deus e nos apresentarmos a Ele. O que é a apresentação? Por favor. Eu sou Nájila Araújo, sou cristã, sou casada, moro no bairro Germano, trabalho, sou secretária da igreja, sou segunda tesoureira da igreja. Não é moça não. Vai lá. Tá pensando em comida mesmo. Eu gosto de comer Maria Isabel de carne de sol. Quantos aqui sabiam disso? Tirando a Rogéria e Jefferson. Quantos sabiam que ela gosta de carne de Maria Isabel de carne de sol? Quantos sabiam que ela é secretária da igreja? Quantos sabiam que ela mora no Germano? Quantos sabiam o sobrenome dela? Muito obrigada. Muito obrigada. Isso é o quê? Isso é uma apresentação. A apresentação é você tirar de você e dar para o outro. É você fazer conhecido do outro aquilo que só você ou quem convive de forma íntima com você vai saber. A apresentação é você fuçar, escarafuchar de dentro do âmago o que é seu. E você vai compartilhar, você vai dar para alguém que é íntimo seu. O apóstolo Paulo, ele pediu para que os irmãos apresentassem a Deus, não a sua oferta, não o seu dízimo. O apóstolo Paulo, ele pediu para que os irmãos apresentassem a Deus, não a sua roupa, não a
É difícil tirar de mim algo que é meu para compartilhar com alguém que eu não vejo fisicamente. É difícil eu esquadrinhar e olhar e examinar dentro de mim para dar a alguém que eu não posso tocar, alguém que não pode me abraçar. Consequentemente, a minha busca por alguém que eu não posso ver, ela se torna falha, porque eu estou me dando ao prazer de ir pelo que os outros dizem. Não olha não. Ninguém desiste de sair da parte não. Olha o que tu pensa que tu é. Tu vai chegar aonde? Ouve, ó Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. É o único Senhor. O apóstolo Paulo, que ele vai dizer para que seja oferecido, apresentado os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E eu quero aqui compartilhar com você algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O meu corpo, ele não é somente o que você está vendo. O meu corpo, ele é tão desconhecido seu quanto o meu. E há algum tempo atrás, orando ao Senhor, eu disse a Ele, baseado em Salmo 26, Senhor, o que eu conheço em mim e o que eu desconheço, eu entrego em tuas mãos. E desde então, essa tem sido uma das minhas orações. Senhor, o que eu sei que há em mim, o que eu já experimentei na minha experiência de vida, ao longo dos meus anos, eu entrego em tuas mãos. Mas aquilo que eu também não sei, aquilo que eu desconheço, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não sei denominar, aquilo que eu não sei identificar, eu também entrego em tuas mãos. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele me conhece antes mesmo que eu chegasse ao ventre da minha mãe. Então Ele também sabe quais são as minhas fraquezas. Ele sabe o que vai me distanciar dele. Ele sabe o que vai fazer com que o meu ouvido receba palavras que vêm para mortificar a semente que Ele plantou em mim. Eu costumo dizer, nesses últimos dias, nós precisamos, e eu tenho orado isso, Senhor, que nós vivamos um evangelho que não seja apenas de falácia, mas que seja de experiência, de tato, que seja de constância. É materializar essa palavra para todos os dias. É fazer com que ela seja presente na minha vida, a ponto de eu identificar em todo o meu viver, em toda a minha semana, em todos os dias, que Deus é presente comigo. Esteja eu só chorando ou sorrindo. E uma das coisas que eu aprendo é que o meu corpo, ele é tudo o que eu tenho e o que eu não conheço em mim. Os meus pensamentos fazem parte de mim. Os desejos do meu coração fazem parte de mim. As minhas ações fazem parte de mim. O meu caminhar faz parte de mim. A minha fala faz parte de mim. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos todos os dias fazer conhecido do Senhor pelas orações, com súplicas e ações de graças. Filipenses capítulo 4. Tudo, ele diz tudo. Mas como tudo, se eu desconheço metade do que eu tenho? É por isso que nós precisamos de Deus. E Deus jamais nos permitiria conhecermos tudo sobre nós, senão nós seríamos independentes dele. Mas o desejo de Deus é que nós busquemos, nos apresentemos para Ele de forma voluntária. Senhor, está bem aqui dentro de mim. Está bem aqui, eu quero entregar para o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor sobre mim. Eu conheci a pessoa mais carente de oração do mundo inteiro. Eu consegui identificá-la. Eu consegui chegar, eu consegui dar nome. Sou eu mesma. É por isso que 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. E quando eu apresento a minha vida ao Senhor, eu não apresento
Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. A minha vida não se baseia nisso. A minha vida se baseia no que os céus tinham proposto para mim. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que os céus tinham toda a riqueza que a minha alma nessa terra poderia desejar. Então nós somos ensinados, nós somos projetados a olhar para os céus. Nós somos conduzidos pela minha mãe a desejar o que Deus tem, o que os céus têm para nós. É por isso que as coisas da terra geram em nós, sim, conforto, sim, mas não enche o nosso coração a ponto de nos ludibriar com aquilo que o mundo dá. Os nossos olhos estão postos nos céus, porque é de lá que vem todo o nosso socorro. É de lá que vem toda a provisão que nós necessitamos. E enquanto vivermos nessa terra, oramos para que o Senhor nos conserve com alma, corpo e espírito preservados até o dia da sua vida. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo de número 11, conforme foi lido. E antes eu quero só dizer para você que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Primeiro ele nos doutrina como ensino e depois ele nos dá um dever. E nesse dever ele fala sobre ouvir, sobre guardar, sobre aprender, desenvolver para aperfeiçoar. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos apresentar. Nós precisamos tirar de nós o que nós damos ao outro e ele não sabe como lidar e entregar para aquele que tem todo o poder, todo o domínio e controle sobre nós. A palavra do Senhor vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos dizer em Mateus no capítulo de número 11, os versos 28 e 29. Vinde a mim. Eu busco, eu me apresento. Eu passo a conhecer com clareza o chamado. Quando eu me apresento para alguém, eu gero a possibilidade de um relacionamento mais estreitado. Então agora eu vou entender ou eu vou buscar atentar para o convite que ele está me fazendo. Eu já busquei com sinceridade e ele se revelou a mim. Eu já me apresentei a ele com todas as mazelas, dores e traumas e tudo o que o homem gera no homem. Agora eu vou atentar para o convite que ele faz. E ele diz: vinde. Esse convite ele está aberto, ele está estendido. E ele não é para quem não o conhece. O convite é para aqueles que já o conhecem, que já experimentaram, que já estiveram com ele. Porque aquele que nunca teve nenhuma experiência com Deus, ele vai se tornar alheio ao convite de Jesus. E o texto diz: vinde. Mas não é vinde para qualquer lugar ou por qualquer motivo. Ele dá um endereço, e eu costumo sempre dizer, todas as vezes que Deus falar com você, para que você não tenha dúvida: será que Deus falou? Será que Deus não falou? Eu não consigo entender e dizer que isso foi Deus. Todas as vezes que Deus falar com você, Ele vai lhe dar o endereço certo. Ele não vai dizer: é muito fácil chegar para você, colocar a mão na sua cabeça e dizer: eis que o Senhor te diz. Ele vai fazer. Tem 24 horas no dia, 24 horas a gente tem coisa para fazer. A gente ora pedindo coisa a Deus. A gente tem sonhos, a gente tem projeto, a gente tem. Ele sempre vai lhe dar uma direção. Deus não deixa ninguém alheio ou à toa. Quando ele disse para Abraão: sai, ele disse: sai. Mas ele disse: para uma terra. Deus sempre vai dar uma palavra. O texto, o convite é: vinde. Vinde para onde? Sambado, para todo mundo ficar zonzo. Não, vinde a mim. Eu sou o caminho. Então, se você vem a mim, você vai estar no caminho certo. Se você vem a mim, você vai ter clareza, porque a verdade vai ser posta diante de ti. Se você vir a mim, você vai ter vida suficiente para percorrer o que precisa percorrer, para vencer o que precisa vencer,
ali, eu me enquadro nesse todos. Então, quando é que eu passo a descobrir isso? A palavra de Deus diz que é para todos o convite. Mas eu é que preciso identificar em mim qual é o mal que precisa da salvação dele. O pecado, a vida pecaminosa, as práticas, o mundo. Então sim, eu estou envolvida nesse contexto. Esse convite é para mim. Ele diz: você está cansado, está sobrecarregado. E esse cansaço é de luta sem vitória, é de insistência sem persistência, sem constância. Vou e vou porque todos vão. Se todo mundo está indo é porque está dando certo. Mas eu corro. Eu continuo voltando para o mesmo lugar. Eu estou cansado. Porque eu vejo, mas eu não consigo alcançar. Quando a Bíblia fala sobre os sobrecarregados, eu queria, de forma muito simples, porque cansaço e estar cansado, estar sobrecarregado, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Não é. O sobrecarregado é aquele que, como eu poderia dizer? O sobrecarregado é aquele que, além do que ele faz, que o cansa de forma normal, ele ainda é oprimido, esmagado por toda a pressão que ele recebe e precisa dar uma resposta. Eu estou cansado. Dificilmente você ouve alguém dizer: eu estou sobrecarregado. Porque nem ele mesmo sabe das pressões que lhe cercam. Mas a Bíblia diz: o convite está presente. É por isso que nós precisamos todos os dias analisar a nós mesmos para identificar como nós estamos. Nós estamos cansados e acostumados ou sobrecarregados e acomodados. Isso pode nos distanciar da busca, do desejo de nos apresentarmos a Deus, da dificuldade em compreender o seu convite. Ele mesmo diz que quando nós fizermos isso, então Ele nos dará alívio e descanso. E aí eu estava conversando com o pastor. Eu falei: marido, o alívio, ele é aquele... Eu já ouvi um louvor hoje, estou bem. Não, eu já fiz uma oração hoje, está tudo bem. Alívio. Você já conversou com alguém que estava muito cheio, e aí essa pessoa fala, e no final ela diz assim: ai, fiquei tão aliviado. Alívio, momentâneo, passageiro. O que a Bíblia diz que Deus tem? Ele tem vida e vida em abundância de forma constante, de forma permanente. Ele não é um Deus que vem para a visita. Ele é um Deus que vem para a estadia. Independente de qualquer situação, Deus, Ele não faz as malas e vai embora. Deus, Ele não faz bico e fica no campo. Independente do meu acerto ou do meu erro, Ele permanece sendo mesmo. Ele permanece comigo. Ele permanece tendo misericórdia. Ele permanece estendendo a sua graça. Ele permanece me amando, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Dos meus acertos ou dos meus erros, Ele permanece sendo Deus. É por isso que é a Ele que eu preciso ouvir mais do que a qualquer outra pessoa. Ele não me descarta quando eu errar. Quando eu não corresponder a Ele na medida do que Ele precisa, ou do que Ele é para ser correspondido, Ele não vai virar as costas para mim. O homem é falho. Se você dá, o homem recebe e ele retribui. Mas se você não dá, o homem vira as costas e vai embora. Deus não. Ele permanece sendo mesmo. Quando nós estávamos no pecado, a Bíblia diz que Ele nos transportou do pecado, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Quando nós nem imaginávamos que Ele seria desejado. A palavra de Deus vai dizer que não havia nenhuma formosura nele, mas Ele escolheu permanecer do nosso lado. Quando ninguém mais nos queria, quando ninguém mais dava nada por nós, Ele foi lá e nos resgatou. Ele foi lá e nos achou. Ele foi lá e nos amou. Ele foi lá e se entregou para que eu e você estivéssemos aqui.
A palavra do Senhor vai nos ensinar. E eu quero compartilhar com você. O texto que nós lemos, no finalzinho, ele vai nos dar uma prova. Ele diz: olha, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Com Deus há equilíbrio. Com Deus há constância. Com Deus há desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai ser sempre para o bem. Deus não vai trazer a mim nada que seja para que eu perca. Pelo contrário, com Deus é de vitória em vitória, é de glória em glória. A transformação acontece. E o desejo de Deus é para que eu e você o clamemos. É para que eu e você estejamos diante dele, aceitemos o convite e possamos oferecer o que ele tem para nós. E deixa eu lhe dizer que o que tem no céu a gente consegue viver quando nós entregamos para ele aquilo que nós temos. E eu quero aqui rapidamente, eu lembrei de um testemunho, assim que eu fiz a minha decisão por Jesus. Eu passei por uma situação que feriu, que machucou, e durante um tempo eu não queria ir à igreja. E não era pela igreja, era por uma situação específica fora da igreja. Mas eu decidi não querer ir mais à igreja. E um belo dia, uma amiga, daquelas amigas que é amiga mesmo, ela chegou e falou assim: Ruth, vamos para o ciclo de oração. Eu falei: não, Luana, eu não vou, porque eu estou assim, desse jeito, desse jeito. Ela falou: tudo bem, Ruth, eu entendo, eu sei que dói, mas eu queria levar você comigo para o ciclo de oração. E de tanto ela insistir, eu fui com ela. E quando chegamos lá, eu vi os irmãos e as irmãs todas recebendo de Deus, glorificando e adorando. E eu estava com uma tristeza, mas aquela tristeza que você consegue sentir, você consegue abraçar, você consegue ouvir, apalpar, você consegue tudo, porque ela estava presente em mim. E quando as irmãs começaram a cantar o grupo de Jeová em si, da barriga, elas têm uns pandeiros, um negócio, uma sanfona. Olha só, Deus não faz só quando é. Deus faz quando Ele quer fazer. E elas começaram a cantar, mesmo que não haja fruto na videira, e foram no pandeiro, e foi um negócio que pegou fogo. E naquele momento eu falei assim: Senhor, eu quero fazer algo com o Senhor, eu quero fazer uma troca com o Senhor. Dentro de mim há uma tristeza muito grande, por isso. E ela pertence a mim hoje. E eu queria que o Senhor me desse algo do Senhor. Eu quero te dar a minha tristeza e eu quero receber algo do Senhor. Mas na mesma hora, assim, fui batizada com o Espírito Santo. Não lembrei mais da tristeza, não sabia nem para onde ela tinha ido. E eu descobri através disso que tudo que é mazela em mim eu posso trocar, porque Ele quer todas as minhas mazelas. Ele quer todas as minhas tristezas. Ele quer todas as minhas tristezas. Ele quer todas as minhas tristezas. Ele quer tudo que não serve para mim. Ele quer porque Ele sabe converter, transformar, usar se quiser, ou não sabe do esquecimento. E desde então eu tomei essa oração para mim. Alguns dias atrás eu levantei e eu já levanto cantando, como sempre faço pela manhã, mas nesse dia não me deu vontade de cantar. E eu senti no meu coração, falei: Senhor, corri para o meu quarto antes de fazer qualquer coisa. E eu falei: Senhor, tem uma tristeza aqui que ela não é minha. Está doendo, literalmente, tem uma angústia em mim. Eu não sei se por algo que vai vir ou se por algo que o Senhor ainda, ou algo que tem tentado me aprisionar somente. Mas eu quero me entregar para o Senhor. E quando eu levantar daqui, eu quero sentir a alegria do Senhor sobre mim. E foi instantâneo. Então eu descobri que eu não preciso guardar comigo um jugo, um fardo que é pesado demais. Eu não preciso. Porque o Deus que me criou, Ele tem poder para pegar tudo que não serve em mim. Ele não é um Deus mínimo. Ele não é um Deus inatingível. Ele é real. A minha experiência com Ele não são só os momentos bons quando eu estou falando em línguas, cantando. As minhas maiores experiências com Deus foram nos meus piores tempos, piores momentos. Quando você, além de estar no chão, é pisado e massacrado. É ali onde o Senhor se manifesta, onde a glória do Senhor se manifesta.
identifico que sim, o que está errado em mim, Ele vai querer, eu posso lhe dar, porque somente Ele tem poder para transformar. Apresentei vossos corpos vivos ao Senhor, em sacrifício. Então a nossa vida precisa ser respaldada na busca por Deus, precisa ser na apresentação de quem nós somos, do que temos, do que queremos, do que esperamos. E tudo isso dentro desse convite, vinde a mim. Uma das coisas que o Senhor nos chama para fazermos é orar. É por isso que a Bíblia vai fazer menção muitas vezes que Jesus ia orar. Jesus ia orar no monte, Jesus ia orar, Jesus ia orar, Jesus ia orar. Tanto que Jesus ia orar. A palavra do Senhor vai dizer orar sem cessar. Orar em todo o tempo. E quando nós começamos a identificar algumas coisas, a ver na Bíblia, a gente sente a curiosidade de buscar, de ir atrás. E a partir dos estudos, a gente começa a descobrir muita coisa. E quanto mais você estuda, mais apaixonada por Deus você fica. Mais intrigada com o que Deus faz você fica. E estudando um documentário sobre a oração, o Dr. Fabiano Agrella, ele é um neurocientista dos Estados Unidos, e ele fez uma pesquisa sobre a oração. E a oração, dentre muitas coisas que nós já sabemos, é por isso que o desejo de Deus é que nós oremos. E quando eu comecei a ver a professora dissecar sobre o cérebro, eu fiquei mais encantada ainda. A oração, ela desperta, ela ativa um mecanismo em algumas regiões específicas do nosso ser. E existe o córtex frontal e o córtex singular. E no meio deles acontece uma movimentação quando nós estamos orando. E essa movimentação ativa dentro de nós algumas áreas do nosso cérebro, do nosso ser, que nos levam a uma autorreflexão. Mas não somente isso. A oração, ela mexe, é como uma corrente de energia. Ela chega aqui, ela chega aqui. E nós, quando estamos orando, somos despertados a falarmos de nós, do que necessitamos, e fazermos uma autoanálise. Essa autoanálise, ela emite uma energia para uma coisinha chamada empatia. Você vai entender o texto da Santa Ceia. Hoje você vai entender. Quando o apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Aí ele diz assim: então, porque a oração, ela não é para que eu me coloque no lugar pior que existe. Ela não é para que eu veja apenas os meus defeitos, mas para que eu gere empatia comigo mesma. Porque sou criação de Deus, Ele me conhece, sabe quem eu sou, e Ele tem poder para mudar as minhas debilidades. As minhas falhas são mudadas nele. É por isso que a oração nos leva para mais perto de Deus. A Bíblia nos leva para mais perto de Deus. Nós somos convidados a orar todos os dias. E esse é o mecanismo que Deus deixou para nós. E enquanto nós oramos, as nossas amígdalas, ou amígdalas, elas são diminuídas de volume. Por quê? Porque elas são responsáveis para gerar o estresse. Então elas dão uma diminuída. Elas acalmam. Elas são tudo o que diz respeito às nossas emoções passa por elas. Então quando nós oramos, elas diminuem a sua ativação, vou dizer assim, ou a sua ação. E quando isso acontece, quem ora tem menos probabilidade de estar com as emoções perturbadas. Isso é a Bíblia que diz, e os estudiosos que dizem. A palavra do Senhor vai nos convidar para que nós sejamos este ser que busca ao Senhor e que se apresenta a Ele, que aceita o seu convite e, como diz o Salmo de número 37, entrega o seu caminho a Ele. Ele fará tudo o que é para fazer. Ele fará tudo o que precisa ser feito. Nós vamos muitas vezes às igrejas na ânsia de querer saltar, pular,
de sermos seres racionais, com uma pregação que vai nos confrontar para a mudança, para a transformação, do que sair gritando, pulando, correndo, batendo palma, rodopiando e girando. É um tanto você vai poder, é um tanto você vai conseguir, é um tanto que você vai ter. A gente sabe de tudo isso, mas não existe todo esse ter se não houver a razão que vai administrar as emoções. E a minha razão só pode iluminar as minhas emoções quando eu busco a Deus, quando eu crio um ato de me apresentar a Ele, quando eu procuro identificar o seu convite e que Ele é para gerar vida em mim, e quando eu entrego tudo o que eu sou. Lembra quando Ele diz: vinde a mim? Ele é Salvador. Quando Ele diz: eu vou lhe dar o meu jugo, porque o meu fardo é leve, Ele está dizendo: Ruth, eu quero instaurar o meu governo sobre você. Eu te salvo porque eu posso. Eu governo porque eu posso. Tudo em mim precisa ser com racionalidade. Eu preciso ser racional para saber o que eu estou entregando a Deus e não querer mais de volta aquilo que eu entreguei a Ele. Então eu preciso deixar que Ele faça o mais que Ele pode fazer. E eu queria, antes de nós encerrarmos, eu queria orar com você. Quantas coisas a gente deixou de viver vindas da parte de Deus porque a gente não quis entregar, porque a gente não quis se apresentar. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir, você está gravando aqui, tá? Eu